Vamos lá. Vamos para a parte 2 agora. Certo? Parte 2 da explicação. Como vocês estão vendo, né, o setor de áudio ele vai ter os contatos, vai ter um amplificador, vai ter codec. No caso do aparelho que a gente está verificando aqui, ele é o A30, né, S, e o codec de áudio, pessoal, é no próprio Power Manage. Então, todo esse bloco aqui, ó, do codec, do Power Manage, né, nesse quadrado aqui, está associado à parte de áudio. Toda essa parte aqui, ó, certo? Toda essa parte. Vamos lá. Quando você pluga ou fala no microfone, quando você reproduz um som, a primeira coisa que vai acontecer aqui vai ser isso, ó. Primeira vez que falou alguma coisa, chegou uma amostra aqui, o próprio Power Manage, ele vai interagir com a CPU através da malha PMIC IR-QBC. Certo, pessoal? Essa malha aqui, a tradução dessa malha, né? Eu não vou lembrar agora, então peço desculpa para vocês aí, depois eu posso botar no Instagram, que eu não lembro da tradução. Sei que Improved Rate Back Código. Eu só esqueci aqui do que aqui, eu não lembro agora, né? Que faz tempo aí que eu estudei isso aqui. Mas, enfim, traduzindo para o português, né? Abrasileirado, essa malha aqui, pessoal, ela vai ser a malha de reset, certo? Deixa eu mostrar aqui para você. De reset não, de interrupção. Eu vou copiar, estou copiando ela aqui, certo? Eu estou selecionando ela para a gente seguir ela. Seguindo ela, pessoal, a gente vai vir para um bloco da CPU, que o nome desse bloco é ENT, certo? Que nada mais é do que um bloco de interrupção. Então, você vai ver aqui, ó, Type-C int, IFPMIC int, né? Aqui, ó, ISDBT int, né? PDC int, detecções, FG alert, né? Que é uma malha aí que vem do IFPMIC para informar carregamento para a CPU aqui. Mas, enfim, essas malhas de interrupção, vocês sabem o que quer dizer essas malhas de interrupção? Alguém sabe? Essas malhas de interrupção aqui, galera, elas são de suma importância para que o circuito ao qual você está buscando no smartphone, ele seja operado, certo? Vamos supor, essa malha aqui de IFPMIC int é uma malha de interrupção que vem lá do IFPMIC para cá, certo? Para o bloco de interrupção da CPU. Quando você põe um cabo para carregar, no momento que é detectada a tensão do cabo no IFPMIC, ele envia, né, uma tensão aqui de interação para a CPU parar tudo que está fazendo e der ênfase para o carregamento. Beleza? Então vamos supor que você já percebeu que quando você pega e você está fazendo alguma coisa com o aparelho e no momento que você pluga um cabo, o aparelho dá tipo uma piscadinha, mostra o carregamento e depois ele volta ao normal. Vocês lembram disso? Tipo, você bota o aparelho para carregar, você está lá assistindo, né, no YouTube, por exemplo. Aí você bota o cabo, quando você bota o cabo, ele faz plum, ele dá uma paradinha assim no som, mostra o sinal de carregamento, né, a bolinha de carregamento, depois ele volta a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aquilo ali, pessoal, é uma interação do bloco de carga para o setor de interrupção, certo? Que é o quê? É tipo, ó, para tudo que está fazendo aí que botaram um cabo aqui. Então a CPU ela vai dar uma olhada diretamente para aquele setor para operar, para fazer aquele setor funcionar. Depois que está tudo funcionando direitinho, ele volta a trabalhar toda a outra parte. Então aqui a mesma coisa funciona para essa malha aqui, ó, né, do IR,
Cadê? Cadê a malha? E RQBC, certo? Essa linha aqui, ela é uma malha que ela, tipo que vai, no momento que você fala alguma coisa, que você toca no aplicativo para emitir um som, né? É o momento que o codec de áudio interage com a CPU. Tipo, opa, se liga aqui, que o cara tá reproduzindo áudio. Então a CPU dá aquela parada no que está fazendo. Claro, isso é muito rápido, né? São em milésimos de segundo. É algo muito rápido. Mas ele, naquele momento ali, ele dá uma ênfase para aquele trabalho, né? Depois, quando resolvido, ele volta a trabalhar todas as outras coisas normalmente. Ok, pessoal? Então, costume você vai encontrar aqui essa linha, né, de RQBC em diversos codecs de áudio. E essa linha é uma linha de interação entre codec de áudio e CPU. No momento que você falou alguma coisa que o codec identifica, né, aquele sinal aqui, ele simplesmente é como se ele chamasse a CPU. Para aí, o que está fazendo aí? Presta atenção aqui, o áudio aqui, aí ele resolve a questão do áudio e depois volta a trabalhar normalmente, certo? É uma interação que tem ali para especificar aquele trabalho naquele momento, ok? Então aqui, pessoal, nesse setor, perceba que todas as malhas estão associadas, né, ao bloco de áudio. Por exemplo, aqui a gente tem um pino que é PMIR Mic Detect. Ou seja, esse pino aqui, essa linha, é quando você, por exemplo, deixa eu pegar aqui, LDET, né? Eu vou pegar essa parte de cima e vamos seguir ela. E você vai ver, que ela está conectada aqui, ao conector FPC, né? Do conector FPC, ela vai para a subplaca através do flex. Quando você conecta um fone de ouvido lá, certo? Através dessa malha, o PMIC, né, no caso aqui, que faz uma função de codec, ele simplesmente detecta, certo? O fone de ouvido que você colocou. Nesse momento que ele detecta aqui, ele já envia, né, uma interação por essa linha, já para dizer, opa, o cara chamou, né, corta todo o áudio do aparelho e só funciona áudio do fone de ouvido. Microfone, só funciona fone de ouvido, certo? Então ele corta tudo para fone de ouvido, né? No caso, a CPU faz esse trabalho, mas através de uma interação entre codec e CPU. Ok, pessoal? Então, o que acontece muitas vezes? Quando você tem uma falha pela parte de ear jack, né, que é onde tem um fone de ouvido, às vezes você tem um componente danificado ali, às vezes você tem uma peça quebrada, às vezes você tem um curto em uma dessas linhas. O que acontece? O codec, ele entende que alguma coisa foi plugada, né? Mesmo que não tenha sido, mas quando se mexe nessas linhas, quando tem alguma interação nessas malhas, ele vai entender como se um fone de ouvido foi plugado aqui. Beleza? E quando ele entende que um fone de ouvido foi plugado, ele simplesmente vai cortar o áudio, né, de outros locais, beleza? No caso do receiver e do speaker, e vai reproduzir apenas o áudio do fone de ouvido. E aí o que acontece? Muitas vezes você pega um aparelho que ele está apresentando ali como se tivesse um fone de ouvido conectado, certo? E o fone de ouvido muitas vezes não está conectado. E você olha a subplaca, às vezes até tira a subplaca, colocando outra e ainda permanece um sinal de como se tivesse ativado. Isso pode estar acontecendo, né, por uma oxidação nesses pinos, gerando um curto-circuito no próprio circuito integrado. Isso pode estar em algum componente que esteja na placa principal, que entrou em curto, que saiu
da linha e faz com que haja uma detecção, certo? Desse fone de ouvido. Então, quando você tem um aparelho que não está funcionando o áudio, observe se ele mostra o sinalzinho de fone de ouvido na tela também. Porque eu já peguei diversos aparelhos de lojistas aqui no meu laboratório, aonde o aparelho, galera, ele estava simplesmente sem funcionar o áudio, né? E o lojista disse, ó, já troquei alto-falante, eu já troquei plaquinha de carga, eu já troquei flex, eu já verifiquei o conector FPC e, velho, meu irmão, tá tudo ok. Aí a primeira coisa que eu faço quando eu pego o aparelho é observar se o aparelho ele está com esse sinal. Na maioria das vezes, não vou dizer na maioria das vezes, mas muitas vezes eu peguei e apresentava aquele sinalzinho do fone de ouvido na tela do aparelho. Então, o que eu fazia? Eu já descartava toda aquela análise por receiver, por amplificador, pelo próprio codec, né, pelo menos de início, e começava uma análise pelo setor de eject, certo? E aí eu encontrava um componente quebrado, uma malha em curto, né? Então, a gente deve prestar atenção, né, quando a gente pega um aparelho que não está apresentando áudio, se essas linhas aí elas não estão danificadas, ok? Porque elas podem apresentar esse tipo de comportamento.